vamos aqui então iniciar o nosso estudo de matrizes, certo, pessoal? Matrizes é um conteúdo que cai muito pouco no Enem, tá, galera? Mas ele é pré-requisito, tá, pessoal, para nós estudarmos determinantes e sistemas lineares. Esses conteúdos, né, obviamente, eles já aparecem um pouco mais, certinho? Bom, pessoal, mas lembrando também que matrizes, né, ele pode cair em outros vestibulares, ok? E aí é óbvio que você precisa conhecer bem esse conteúdo, certo? Bom, galera, matrizes também ele é a base, tá, do estudo de uma disciplina que a gente vê lá no ensino superior chamada de álgebra linear. A álgebra linear, pessoal, ela está presente em vários cursos superiores, tá? Desde as engenharias, né, passando ali por nutrição, biomedicina, tá, pessoal? Todos os cursos relacionados à informática, tá? Eles vão trabalhar ali então com álgebra linear. E a álgebra linear, tá, pessoal? O estudo dela, né, digamos assim, o que forma a base do estudo da álgebra linear é o conteúdo de matrizes, beleza? Bom, pessoal, então mesmo que esse conteúdo não caia muito no Enem, tá? Para você que pretende seguir aí nessa área de engenharias ou alguma dessas informática, alguma dessas outras áreas, né, que vão ver o conteúdo de álgebra linear, é importante conhecer matrizes, certinho? Bom, pessoal, para a gente poder entender o conteúdo de matrizes, né, vamos aqui dar algum exemplo, né, prático aqui, né, de como é que constrói essa ideia de matrizes, certinho? Bom, pessoal, vamos pensar aqui organizando e analisando dados, certo? Pessoal, o Colégio Tales distribui durante o ano letivo 100 pontos por matéria. O quadro a seguir mostra os totais de pontos obtidos por Ana, Carlos e Pedro em matemática nos anos de 2006 e 2007. Bom, pessoal, percebam que eu tenho aqui um quadro onde eu organizei as informações referentes a essas três pessoas, né? A Ana, o Carlos e o Pedro, certo? Nos anos de 2006 e 2007. Bom, pessoal, percebam que essas informações elas estão organizadas, né, em linhas e colunas, certo? Vamos pensar lá naquele programa da Microsoft chamado Excel. Pessoal, isso aqui não se parece com uma planilha elaborada no Excel? Se nós estivéssemos pensando aqui no Excel, pessoal, essa aqui seria a coluna A, seria a coluna B, essa aqui seria a coluna C e essa aqui seria a coluna D, correto? Essa daqui seria a linha 1, a linha 2 e a linha 3, ok? Bom, pessoal, aquilo que a gente vê lá no Excel se parece muito com uma matriz, certo? É claro que quando eu falo de matrizes, né, eu penso logo de maneira matemática, eu vou pensar logo nas informações numéricas, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha, esses valores numéricos que eu encontro nesta matriz, que são as informações mais importantes que eu tenho aqui, certo, pessoal? Eu vou conseguir transformar essas informações numéricas em uma matriz, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, voltando à ideia do Excel. Para que a gente usa lá o Excel, construir tabelas, né, ou quadros lá no Excel? Bom, pessoal, o objetivo, tá, de quadros como esse é organizar os dados. Você tem lá um monte de informações, certo? E você deseja organizar essas informações. Por que você vai organizar? Ora, para ficar fácil para você consultar, para você fazer a leitura, para você fazer inferências, né, tomar alguma decisão. Então, organizar as informações dessa maneira, né, é muito importante, certinho? Bom, pois, né, fica mais fácil de analisá-los e combiná-los com outras informações e aí tomar decisões, certinho? Bom, pessoal, a um quadro desse tipo nós vamos dar o nome então de matriz, tudo bem, pessoal? Mas lembrando que a ideia da matriz aqui, tá, pessoal? Nós vamos chamar, né, a matriz matematicamente aqui, né, apenas esses valores numéricos que são as informações mais importantes que nós temos aqui, certinho? Bom, pessoal, cada número que constitui, né, que constitui essa tabela, né, pessoal, nós vamos chamar de elemento da matriz, certinho? Muito bem, pessoal. Observem que o quadro apresentado é uma matriz 2 por 3, isto é, uma matriz que possui 2 linhas e 3 colunas. Vamos deixar claro uma coisa aqui, tá, pessoal? Se eu estiver pensando no Excel, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Se eu estiver pensando no Excel, eu vou ter 1, 2, 3 linhas, tá? Mas matematicamente, tá? O importante para nós são as informações numéricas. E é por isso que eu trago aqui então para vocês que nesta matriz eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, porque o importante para a gente é essa parte que está destacada em verde, certinho? Bom, pessoal, então se eu quiser transformar isso aqui numa matriz, vou chamar aqui de matriz A, por exemplo, tá, pessoal? Como é que eu vou colocar essas informações numa matriz? Eu vou colocar elas assim, ó, pessoal. Vou colocar o 80, vou colocar aqui o 75, vou colocar aqui o 72,5, certo, pessoal? O 76, o 82,5
e aqui o 78, certo? E aí eu tenho então uma matriz, certinho, pessoal? Bom, pessoal, cada um desses valores que a gente coloca aqui dentro da matriz, ele é chamado de elemento da matriz. Então percebam, pessoal, que a organização das informações, tá, em linhas e colunas, tá, pessoal, vai constituir pra gente o que nós chamamos aqui na matemática de matriz, certo, pessoal? Beleza? Bom, como eu disse anteriormente no início, tá, pessoal, esse conteúdo de matrizes, ele vai ser muito importante para a gente poder estudar determinantes e sistemas lineares. Historicamente, tá, pessoal, o estudo de matrizes, ele foi desenvolvido para a gente poder resolver sistemas lineares. Então a ideia básica de estudar matrizes é a gente chegar num sistema linear para poder resolver um sistema linear, certo? Bom, pessoal, como assim um sistema linear, professor? Sistema linear é aquela coisinha que vocês já conhecem, né? Por x mais y igual a 5, certo? E aqui um 2x menos um 3y igual a 4, por exemplo. Pessoal, isso aqui é um sisteminha linear. Só que no ensino fundamental a gente trata isso aqui como sistemas de equações do primeiro grau, certinho? Então, sistemas de equações do primeiro grau, pessoal, é um sisteminha, né, de duas equações, certo? Que nós vamos chamar aqui daqui a pouco, tá, pessoal, de sistemas lineares. O problema é que ali no ensino fundamental, tá, galera, a gente estuda aqui, né, esses sisteminhas apenas com x e com y, ou seja, duas incógnitas. O objetivo agora, tá, pessoal, estudar matrizes é a gente chegar num ponto, tá, de entender o conteúdo de determinantes para poder resolver, né, nos auxiliar na resolução de problemas como esse aqui, olha, por exemplo, x mais y mais 3z mais 4m mais 2b, por exemplo, certo? Aí eu vou ter aqui então agora um 2x menos um 3y mais um z menos 5m mais 2b igual aqui a 10 e aqui igual a 20, por exemplo. Pessoal, percebam agora que eu vou ter sistemas, né? Eu posso ter mais equações aqui também, tá, pessoal? Percebam agora que eu vou ter um sistema não mais com uma ou duas incógnitas, né? Aliás, com duas incógnitas. Eu vou ter com 2, 3, 4, 5 ou mais incógnitas, quantas forem necessárias. Então, pessoal, o conteúdo de matrizes e determinantes, eles foram desenvolvidos, tá, justamente para poder se resolver problemas como esse. Então, os matemáticos no passado, na verdade, eles tentavam resolver, né, sistemas lineares. E para resolver esses sistemas, né, lineares, foram criados, então, né, os estudos relacionados a matrizes e determinantes, ok? Bom, vamos aqui, então, entender como é feita a representação de uma matriz, certo, pessoal? Bom, representando matrizes. Pessoal, para nomear as matrizes, usamos letras latinas, ou seja, letras do nosso alfabeto, só que maiúsculas, certinho, pessoal? Bom, pessoal, seus elementos ficam dentro de parênteses ou colchetes, certinho? Bom, então olha só, galera. Nesse exemplo aqui nós temos o seguinte, matriz A. Percebam que esse A é uma letra maiúscula. Então, né, eu posso nomear uma matriz por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Se eu desejasse, eu poderia chamar essa matriz também de matriz B, certinho? Ou matriz C, matriz H, enfim. Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto pode nomear uma matriz, certo? Bom, pessoal, as matrizes, elas podem vir entre parênteses, tá, pessoal? Ou entre colchetes, ok? Sempre uma matriz, ela é representada por parênteses ou por colchetes, ok? Jamais, tá, pessoal, nós vamos representar uma matriz entre chaves, ok? Então, sei lá, 5, 3, 2, 1. Então, a gente nunca vai representar matrizes por chaves, certo? Então, sempre parênteses ou colchetes, beleza? Bom, pessoal, percebam aqui que nesse exemplo que nós estamos dando aqui, tá, pessoal? Então eu posso colocar aqui, né, entre parênteses ou colchetes, e eu posso escolher qualquer letra, tá, para poder representar, tudo bem, a minha matriz. Agora, pessoal, os elementos, né, que são esses carinhas que ficam dentro dos parênteses ou dos colchetes, certo? Eles podem ser representados de maneira genérica também, certinho? Só que quando eu estou falando de uma matriz A, é conveniente, então, eu chamar os elementos que ficam aqui na nossa matriz, se for uma matriz genérica, tá, pessoal, de um Azinho, certo? Se eu estiver falando da matriz B, é comum, então, eu chamar aqui os elementos genéricos de Bzinho, certo? Professor, o que é essa matriz genérica ou elemento genérico? Pessoal, é quando a gente trabalha, né, a representação puramente através de letras, certo? Bom, se eu quisesse representar aqui a minha matriz A apenas por letras, eu vou colocar aqui um Azinho aqui, colocar um Azinho aqui, um Azinho aqui, e outro Azinho aqui, outro Azinho aqui, e outro Azinho aqui, certo? Essa aqui é uma representação genérica para a matriz A. Calma que ainda faltam algumas coisinhas aqui que eu vou falar já já para vocês.
Bom, pessoal, percebam então que toda matriz, tá, pessoal, ela vai ter uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, ok? Pessoal, sempre ao se referir a uma matriz, nós vamos dizer primeiro o número de linhas e depois o número de colunas, ok, galera? Então, uma matriz, ela é sempre dita primeiro o número de linhas que ela tem e depois o número de colunas que ela tem. Para essa matriz, ela tem 2 linhas e 3 colunas, certo? Bom, pessoal, dizemos assim, né, dessa forma, né, que ela é do tipo 2 por 3. Pessoal, então vejam, toda vez que eu falar de uma matriz do tipo, né, opa, que tipo que ficou feio aqui essa escrita, né? Quando eu falar que eu tenho uma matriz do tipo, tá, 2 por 3, o que isso significa? Que ela tem 2 linhas e ela tem 3 colunas, correto? Uma outra forma de dizermos isso, tá, pessoal, é que ela tem ordem, tá, 2 por 3, ok? Então, quer dizer que eu posso usar essas duas linguagens para poder dizer quantas linhas e quantas colunas uma matriz tem, certo? Ou eu digo, é uma matriz do tipo 2 por 3, ou é uma matriz de ordem 2 por 3. Mas lembrando sempre, pessoal, esse primeiro número sempre vai representar a linha, e o segundo número sempre vai representar a nossa quantidade de colunas, certinho? Bom, pessoal, ou simplesmente ainda, tá? Eu posso dizer o seguinte, que essa matriz ela é de 2 por 3. Então, se eu falar assim, seja uma matriz 2 por 3, significa que ela é uma matriz do tipo 2 por 3 ou uma matriz de ordem 2 por 3, certinho? Bom, pessoal, percebam aqui então que eu tenho a primeira linha, tá, pessoal? E eu tenho aqui a segunda linha. Pessoal, as linhas, elas são sempre nomeadas, tá? De cima para baixo, tá bom? Então, a linha mais acima é considerada a primeira linha. E assim você vem nomeando as demais linhas, né? Logo, então, abaixo, de cima para baixo, você vem nomeando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha e assim por diante, ok? Bom, pessoal, as colunas, elas são nomeadas da esquerda para a direita, né? Então, a coluna mais à esquerda vai ser a primeira coluna. Aí você vem nomeando segunda coluna, terceira coluna, tá, pessoal? Quantas colunas tivermos, ok? Bom, galera, tudo isso aqui ainda, né? Pode ser simplesmente escrito de uma outra forma, né? Olha só, nossa matriz ela pode ser escrita, né? Pode ser indicada desta forma aqui, pessoal, A2 por 3. Então, se você vê aqui, ó, assim, um A2 por 3 pequenininho aqui embaixo, tá, pessoal? Percebam que é um índice, então você escreve isso aqui menor, tá? O que significa esse 2 por 3? Significa que eu tenho 2 linhas e eu tenho 3 colunas, certo? Muito bem, então essa aqui é uma forma que eu posso também dizer, né, que a minha matriz tem 2 linhas ou 3 colunas, certo? Bom, pessoal, é muito comum também, tá, nós termos aqui na nossa matriz genérica a representação da ordem da matriz, né, ou o tipo da matriz, bem aqui no cantinho, tá, galera? Olha só, é muito comum, tá, pessoal, nós representarmos aqui, então, a quantidade de linhas e colunas bem aqui nesse cantinho da matriz. Ou seja, aqui no nosso exemplo, tá, pessoal, que eu coloco aqui pra gente, nesse exemplo que eu coloco aqui em cima pra gente. Opa, não quis pegar minha borracha. Tentando pegar a borracha de novo. Isso, pegou a borracha, pessoal. Então, galera, vejam que aqui seria comum. Então, eu colocar aqui assim, um 2 por 3. Aqui, ó, para dizer que a minha matriz tem ordem 2 por 3. Então, quer dizer que isso aqui também pode aparecer em alguns exercícios, né? Então, pode também não aparecer, como está aqui, certo? E aí você vai ter que contar uma linha, 2 linhas. 1, 2, 3 colunas. Pode aparecer sem nada. Pode aparecer a ordem da matriz aqui nesse cantinho e ela pode aparecer assim no enunciado do exercício, correto? Muito bem. Bom, pessoal, vejamos aqui, representando os elementos de uma matriz. Como eu já antecipei para vocês, né, pessoal? Se eu estou falando de uma matriz A, o elemento genérico eu vou chamar de um Azinho. Se eu estou falando de uma matriz B, eu vou chamar de B, de um Bzinho. Se eu estou falando de uma matriz C, eu vou chamar o elemento de um Czinho, certo? Bom, pessoal, de maneira geral, indicamos um elemento de uma matriz por uma letra latina minúscula, ou seja, uma letra do nosso alfabeto, só que minúscula. Pessoal, e essas letras elas vão vir sempre acompanhadas de 2 índices. O que são 2 índices? São 2 números pequenos ao lado da letra minúscula, certo? Que vão indicar para a gente a posição da linha e a posição da coluna em que esse elemento está, certinho? Bom, pessoal, um elemento genérico da matriz, tá, pessoal? Da matriz A é indicado da seguinte forma. Se eu estou falando da matriz A, é óbvio que para representar os elementos genéricos eu vou usar um A, certinho? Aí, pessoal, vejam que eu tenho aqui um A e J. Professor, o que significa esse A e J? Pessoal, esse I
ele vai representar para a gente a linha em que o elemento se encontra, certo? E o J, pessoal, ele vai representar para a gente a coluna em que o elemento se encontra, certinho? Então, mais uma vez, pessoal, o que significa o I? Significa a linha em que o elemento se encontra. O que significa o J? A linha em que o elemento se encontra, aliás, a coluna em que o elemento se encontra, certo, pessoal? No nosso exemplo, vejamos aqui, pessoal, eu tenho 80, não tenho? Pessoal, o 80, tá? Ele vai ser o meu elemento A11, ou seja, o elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna. Pessoal, a gente não diz a leitura A11, tá correto? É A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Percebam então, pessoal, que aqui, olha, quando eu vou fazer a minha matriz genérica, eu tenho que indicar a linha e a coluna em que o elemento se encontra. Perceba que esse elemento está na primeira linha e está na primeira coluna. Vejam, ó, primeira linha, primeira coluna. Bom, pessoal, esse elemento aqui, percebam que ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então a gente vem aqui e coloca assim, ó, A12, certinho? Bom, pessoal, percebam que este elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e ele está na terceira coluna. Então eu coloco assim, A13. Bom, pessoal, construir a nossa matriz na forma genérica, ela vai ser muito importante, tá? Existem exercícios, tá, galera, em que nós vamos precisar construir a matriz genérica para depois, tá, pessoal, resolver o que o exercício está pedindo, ok? Bom, pessoal, este elemento aqui, né, qual é a posição dele? É a segunda linha, primeira coluna. Então nós chamamos que é o elemento A21, certo? Este elemento, pessoal, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então a gente diz que é o elemento A22. E esse elemento aqui, pessoal, ele está na segunda linha e ele está na terceira coluna. Dizemos então que ele é o elemento A23. Bom, pessoal, percebam então, tá, que eu tenho aqui no meu exemplo, né? Eu tenho aqui no meu exemplo que o elemento A22, certo? É esse carinha aqui, tá, pessoal? É o 82,5. Então tá aqui, ó, o A22 é o 82,5. Percebam, tá, pessoal, que esse carinha aqui, ó, ele é o A23. Então esse A23, né, pessoal, ele é o número 78. Então tá aqui, ó, o A23, ele é igual ao 78, certo? Bom, pessoal, e tudo isso aqui, então, é a matriz representada na sua forma genérica. Tudo bem, pessoal? Beleza. Bom, vejamos aqui, galera. Se eu tivesse, por exemplo, falado assim, pessoal, tem aqui uma matriz C, tá? Uma matriz C qualquer, ok? Uma matriz C qualquer, de 3 linhas e 3 colunas. É muito comum, tá, pessoal, aparecer nos exercícios assim, ó, seja C igual a um certo CIJ, certo? De 3 linhas e 3 colunas, por exemplo, ok? Bom, vamos entender o que significa essa linguagem que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Bom, quando eu coloco assim, ó, C, eu estou falando da matriz C, ou seja, existe uma matriz C. Dentro dessa matriz C existem elementos, né, que nós estamos chamando de Czinho, e esses elementos, tá, pessoal, eles ocupam uma posição na linha e também ocupam uma posição na coluna. De modo que essa matriz C aqui, tá, pessoal, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, pessoal, é muito comum aparecer essa linguagem aqui agora, tá, pessoal? Do C igual a CIJ 3×3. O que eu estou falando? Eu estou falando que existe uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Por exemplo, se fôssemos representar de maneira genérica essa matriz C, a gente iria representar assim, ó. Primeiro, eu sei que ela tem 3 linhas. Lembra, pessoal? Esse primeiro número representa a quantidade de linhas. E esse segundo número representa a quantidade de colunas. Bom, se eu sei que ela tem 3 linhas, você vem aqui e escreve assim, ó, C, C e C. Você coloca Cs representando as 3 linhas. Depois coloca Cs representando as 3 colunas. E aí completa a nossa matriz na forma genérica, que vai ser isso. Bom, pessoal, opa, ficou feio, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder ter um espaço para poder resolver. Isso, agora ficou bom. Então, pessoal, percebam aqui, olha, que eu vou ter aqui, então, essa matriz, tá, pessoal, de ordem 3×3. Vamos colocar aqui a representação dessa matriz de ordem 3×3 aqui no cantinho, certo? Tá ali representado. Agora, pessoal, se eu preciso escrever essa matriz de forma genérica, não basta fazer dessa forma. Eu tenho que representar também a posição da linha e a posição da coluna de cada um desses elementos. Pessoal, lembrando que primeiro a gente sempre indica a linha e depois a gente sempre indica a coluna, tudo bem? Pessoal, percebam então que este elemento aqui, tá, pessoal? Ele vai ser o elemento que está ocupando a primeira linha e a primeira coluna. Então ele é o elemento C11. Pessoal, se eu pegar esse carinha aqui, por exemplo, quem é esse carinha? Ele é o carinha que está na terceira linha, na segunda coluna. Então ele vai representar assim, ó, 3, 2.
é o C32, terceira linha, segunda coluna. Se eu pensar nesse carinha aqui, pessoal, eu estou pensando no elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Então aqui é o 1, 3. Se eu pensar nesse carinha, pessoal, eu estou falando do elemento da segunda linha da primeira coluna. Então ele é o 2, 1. Certo? Quem é esse carinha, pessoal? Esse carinha aqui é o elemento que está na segunda linha, na terceira coluna. Então ele é o 2, 3. Esse carinha, pessoal, ele está na primeira linha, segunda coluna. Esse, pessoal, ele está na terceira linha, primeira coluna. E esse, pessoal, ele está na segunda linha, segunda coluna. E esse está na terceira linha e terceira coluna, tá, pessoal? Beleza? Percebam que o último elemento, né, ele coincide com a ordem da matriz, né? 3, 3, beleza? E aqui está a nossa matriz C representada na sua forma genérica, tá, galera? Então, representar uma matriz na sua forma genérica é importante? Demais, porque alguns exercícios, né, nós vamos precisar primeiramente construir isso para depois resolvê-los, beleza?